Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 25º domingo do tempo comum. E o tempo comum, a característica própria dele é que é o tempo de aprender o discipulado. Ser discípulo de Jesus, estar nas pegadas do Mestre, caminhar com Jesus, caminhar com o Mestre, aprender dele tudo o que é necessário para se assemelhar a ele e fazer parte do reino dele. E nada mais interessante do que o Evangelho de hoje, que nos coloca diante do que é de fato ser discípulo de Jesus. Ser discípulo do Mestre é fazer a mesma coisa que ele fez, é estar com ele, renunciar a si mesmo, se rebaixar, aceitar o lugar dele. Então, o discipulado que nós hoje trazemos na liturgia. O Evangelho de São Marcos, capítulo 9. O Evangelho começa dizendo assim: naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia e ele não queria que as pessoas soubessem disso. Disso o quê? Esse Evangelho está ligado ao Evangelho de domingo passado. Domingo passado, Jesus levou os discípulos até a região de Cesareia de Filipe. Na região de Cesareia, ele perguntou: o que dizem os homens que eu sou? E os discípulos responderam: uns falam que você é Elias, outro que é um dos profetas, até que Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu que eles falassem isso. Os discípulos não podiam dizer a ninguém que ele era o Messias, porque se eles soubessem que ele era o Messias, eles iam atrapalhar o processo que Jesus precisava fazer, e o processo era evangelizar, passar 3 anos preparando os apóstolos, para que depois da sua partida ele desse continuidade naquilo que Jesus começou, que é a implantação do reino de Deus sobre a terra. Ainda não é chegada a hora, não digam nada a ninguém. As pessoas não precisam saber disso, até porque as pessoas tinham uma ideia a respeito do Messias completamente diferente daquilo que era Jesus. Eles imaginavam que o Messias ia entrar dentro da cidade de Jerusalém montado num cavalo branco, um homem general, um superpoderoso, ia tomar conta de todo o território de Israel, expulsar os romanos e deixar todo mundo feliz e livre. E ele não era isso. Ele era o homem das dores. Veja o que o livro da sabedoria diz hoje. Ele é o justo perseguido. O livro diz assim: amemos ciladas ao justo. Jesus é o justo, porque a sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Ele é justo, nós somos injustos, a presença dele é uma afronta, gente. Vamos destruir com ele. E Jesus se identifica com este justo, dizendo aos discípulos: vocês sabem quem eu sou? Ele diz: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. No outro evangelho de Mateus e de Lucas, a gente vê um pouco maior. Ele diz assim: o Filho do Homem vai ser rejeitado, vai ser humilhado, ele será preso, será levado e será morto. E no terceiro dia ressuscitará. Este é a figura real de Jesus. Ele veio para isso. Ele veio para dar a vida, ele veio para ser servo, ele veio para morrer pelos pecadores. Ele que é justo. Mesmo aqueles ímpios que estavam lá tramando a morte dele, dizendo: vamos matar o justo, mesmo eles, o Senhor morreu por eles. Ele é o justo. Só que aconteceu um probleminha. Enquanto Jesus estava explicando que ele era o homem das dores e tal, os apóstolos estavam voltando da Galileia e viram que quando Jesus perguntou quem era ele e Pedro respondeu certinho que ele era o Messias, Pedro deu uma bola fora e começou a repreender Jesus, dizendo: olha, que isso não te aconteça, você não vai ser preso coisa nenhuma e tal. Jesus chamou Pedro e chamou a atenção de Pedro na frente de todo mundo, chamou ele inclusive de Satanás.
você é um Satanás. Você está pensando não como Deus, mas como os homens. E os apóstolos, olhando para Pedro, já começaram a dizer assim: bom, se Pedro era o primeiro, agora foi repreendido, quem vai tomar o lugar de Pedro? Qual de nós? Jesus está falando de uma coisa e eles estão vivendo outra. Jesus está falando de se humilhar e eles estão falando de se elevar, de ser o mais importante, o mais querido, aquele que vai sentar no primeiro lugar. E Jesus então pergunta para eles: o que vocês estavam conversando no caminho? Todo mundo ficou quieto, ninguém falou nada. Mas Jesus, como sabia, disse: vocês estão querendo saber quem que vai ser o maior no reino dos céus? O reino dos céus é completamente inverso ao reino do mundo. No reino do mundo, as pessoas importantes são aquelas que têm dinheiro. No reino do mundo, as pessoas importantes são aquelas que são bonitas, altivas, inteligentes, pessoas que sabem falar e se comunicar. Qualquer empresa que você for para ser contratado, você tem que trazer uma série de características. Você tem que ser desenvolto, você tem que fazer bem o trabalho, você tem que ser pontual, você tem que ser assim, porque se você não se encaixa no perfil da nossa empresa, você está fora. Uma pessoa importante é uma pessoa que é bonita, que trabalhou o seu corpo na academia, está em forma, é uma pessoa que ela se sobrepõe aos outros, ela está acima de todos, ela se veste bem, e etc. Isto é as pessoas importantes do mundo. Jesus diz: mas no meu reino não é assim. Quem quiser ser importante no meu reino, seja o servo de todos. Sirva a todos. Aceite as humilhações. Assim como eu, abrace a cruz e dê a vida pelos outros, mesmo que o outro não mereça. Mas nós estamos tão imbuídos do pensamento do mundo que as palavras de Jesus, elas são quase uma ofensa. E geralmente nós falamos para nós mesmos: eu não vou mais aceitar esse desaforo. Se bater, vai levar. Se me humilhar, eu vou humilhar também. Não vou deixar barato. Os maridos e mulheres, né? Que um dia tão solenemente entraram na igreja aqui, bonitinho, olhando um na cara do outro, né? Alguns até com lágrimas nos olhos, e prometeram: eu te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. E a bendita da fidelidade não demorou nem 2 meses. Outros já se casaram iludidos, dizendo assim: não, eu vou me casar porque eu vou ser feliz, eu quero ser feliz, então eu vou arrumar um marido. E às vezes cai na ilusão, né? Falar um palavrão até, cai na ilusão de dizer assim: não, mas eu rezei, pedi para Deus, para que Deus me desse um marido, para que esse meu marido me fizesse feliz, e homens também, para que essa mulher fosse a razão da minha felicidade. Amiguinho, você não nasceu para ser feliz neste mundo. Você não estudou o catecismo da Igreja Católica? Você sabe o que é que diz o catecismo a respeito do sacramento do matrimônio? Você está assumindo o matrimônio, é a sua cruz e o seu lugar de santificação. Você está no casamento para servir o outro. Mas todo mundo quer ser servido. Não, porque você não reparou que eu cortei 2 centímetros do meu cabelo. O homem não repara nem a cara dele no espelho, muito menos o cabelo da mulher, né? Ele não reparou que eu cortei 2 centímetros do meu cabelo. Ele não reparou que eu fiz isso. Porque eu falei, ele não escutou. A gente não escuta nada, nós não temos muita capacidade de coisa não. A gente só sabe fazer uma coisa. Se falar outra coisa no pé do ouvido, esquece. Se a gente estiver concentrado num negócio, não tem como.
Mas vai lá, não, porque você tinha que fazer isso, porque você tinha que fazer aquilo. E ao invés de você estar no seu casamento servindo o outro, você está fazendo o inferno do seu casamento e fazendo do outro um escravo. É o mínimo que você queria. Sendo que no matrimônio você foi feito para servir. Ensine as pessoas a fazer isso. Ensine os seus filhos. Quando eles são pequenininhos ainda, você brincou com seu brinquedinho, vai devolver agora na caixinha, amanhã você pega de novo. Ah, mas eu não quero. Vai colocar no lugarzinho. Aprenda a servir. Porque quem não aprende a servir tem uma vida inútil e um dia vai acabar se matando. Porque perdeu o sentido da própria vida. Nós somos feitos para servir. Pai, você foi feito para servir a sua casa e a sua família. Ah, mas tem os meus amigos que vão... Esquece os seus amigos. Você assumiu a sua cruz para aquilo. Empregados, vocês foram feitos para servir na sua empresa. Quando você reza o Pai Nosso, o pão nosso de cada dia, o pão que Deus te dá é através do seu trabalho. Mas você chega atrasado, você mata emprego, você matou já a avó, o avô, o tio, a tia, o cachorro, matou todo mundo, já comprou até atestado falsificado para matar o serviço, chega atrasado, sai mais cedo, não tem responsabilidade nem compromisso. Se você foi feito para servir, patrões também, vocês foram feitos para também servir os seus empregados e ser justos com eles e fazer o bem a eles. Nós também, mas nós não queremos servir. Aí nós ficamos o tempo inteiro numa guerra. É como os discípulos aqui, né? Brigando quem vai ser o primeiro. E essas brigas acontecem na família, acontecem no trabalho, acontecem na escola, acontecem em todos os lugares, acontece até na igreja. Gente que senta naquele banquinho. Não, eu tenho que sentar neste lugar. Se chegar e alguém já estiver nesse lugar, vai um pouquinho mais para lá que eu sempre sento aqui. Né? Não pode nem mudar de lugar. Não, na igreja eu sou o ministro. Não, eu sou o cantor. Eu sou o tocador. Não, se eu não for reconhecido aqui, eu vou embora para outro lugar. Porque ninguém me reconhece. Eu estou aqui, gente. Eu sou o sol do universo. Você foi feito para servir. Jesus diz: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos. Eu não sei se vocês tiveram essas experiências, né? Mas na minha terra, onde nós vivemos com muita pobreza, com muita miséria, uma mãe com 12, 15 filhos, né? Nós somos 11 filhos na minha casa. A mãe fazia o pouquinho de comida que tinha, primeiro servia todos os filhos e se sobrasse ela comia. E tinha dia que nem sobrava. Isso é servir, é dar a vida pelos outros. Porque se a gente não aprender o caminho do serviço como Cristo fez, a gente vai acabar perdendo o sentido da vida. Por que nós encontramos tantas pessoas com depressão, gente deprimida, que não tem nada que tire aquela pessoa da depressão? Você pode dar remédio, leva no psicólogo, leva no psiquiatra, faz o que você quiser, faz até terapia de choque e nada resolve. Porque a pessoa é uma ostra, ela não serve para nada. Ela não lava o copo que usa, não lava o prato que come, ela não é capaz de abaixar a tampa da privada, né? Nem colocar a toalha pendurada no prego, ela não é capaz de fazer nada, ela não é capaz de levantar para ligar a televisão, alguém tem que fazer isso para ela? Que inútil! Quando nós não servimos, não temos sentido de vida e acabamos perdendo a função da nossa vida. Jesus diz: quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Aí, para terminar, ele fez um gesto simbólico e bonito, que depois ele repetiu lá na última ceia, mas lá ele lavou os pés dos discípulos. Aqui ele pegou uma criança, colocou no colo e disse: está vendo esta criança? Quem acolher uma criança desta é a mim que está acolhendo. Para a cultura de Israel, as crianças, elas estavam assim no nível dos animaizinhos. Você viu uma criança, era humilhante. Quem cuida de criança é mulher, homem não. Homem não pega em criança, não troca fralda, não dá banho de jeito nenhum. Pelo amor de Deus, para com isso, né? Criança não. Jesus pega a criança no colo e diz:
Se você servir alguém com o coração, é a mim que você vai estar servindo. Se a gente quiser dar sentido a isso tudo, a gente não precisa fazer pelo outro. Às vezes o seu marido é um imprestável mesmo, aquele troço ali, tá lá jogado lá em cima do sofá como se fosse um trambolho, né? Sirva ele, não por ele, mas por Cristo. Ame a sua esposa, perdoe ela, seja fiel a ela, seja delicado com ela, né? Eu vejo aqui na porta da igreja, tem um casal que vem de vez em quando aqui, um senhorzinho já, e ele faz questão de quando eles vão para o carro, ele abre a porta da esposa para ela entrar. Delicadeza de amor, faça por Cristo, não por você, não por ela. Entenda, é a sua missão. Hoje eu vou fazer isso por amor a Jesus. Hoje eu vou perdoar por amor a Jesus. Hoje eu vou começar de novo por amor a Jesus. Eu vou fazer por amor a Ele. Santa Madre Teresa de Calcutá, um dia estava carregando os doentes que ela levava nos ombros, né? Todo feridento, todo cheio de bicho. E ela lavando no meio da rua um doente. A mulher passa por ela, uma repórter, e pergunta: irmã, como que você tem coragem de fazer uma coisa dessa? Eu não faria um trabalho desse nem por $1 milhão. Ela disse: nem eu não faria por $1 milhão. Mas por Ele, por Jesus, eu faço. Ou você aprende a servir, ou você será um inútil, tanto aqui nessa terra como na outra.